Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Edifica Gospel, um canal que tem como objetivo edificar a sua vida espiritual. E hoje nós vamos falar de um vídeo bem interessante. Quem nunca escutou alguém no culto chamar assim, o pastor, o seu dirigente, chamar assim: vamos chamar o levita tal para cantar, vamos chamar a Mariazinha, a levita Mariazinha, o levita Joãozinho para cantar. A pergunta é o seguinte do vídeo: será que é bíblico nós chamarmos cantores ou músicos de levita? É isso que o nosso estudo ele vai tratar hoje, certo? Primeiramente, nós devemos entender e compreender quem eram os levitas. Os levitas eram uma tribo responsável pelo sistema de culto de Israel. Eram eles que organizavam o culto e a forma com que esse culto eles aconteciam, certo? E também eles auxiliavam também o sumo sacerdote nos sacrifícios, na degola, ajudavam, auxiliavam eles para que esses sacrifícios eles pudessem acontecer. Lembrando que o sumo sacerdote também era um levita, só que o sumo sacerdote, segundo a lei, eles deveriam ser descendentes de Arão, certo? É muito interessante vocês deixarem isso já fundados, integrados na cabeça de vocês, que o sumo sacerdote era da tribo de Levi, que era um descendente de Arão, certo? E existe uma pergunta, existem os porquês para nós compreendermos algumas coisas da Bíblia, certo? Alguém pode se perguntar, mas por quê? O que foi que aquela tribo ela fez de tão interessante para que Deus os separasse, para que eles pudessem serem escolhidos para estarem diretamente ligados, separados para o culto e para a adoração do Senhor como sacerdotes das tribos de Israel, digamos como uma tribo espiritual que auxiliava na adoração de Israel, certo? E é isso que eu quero contar a vocês. Existe um porquê disso acontecer. Quem nunca lembra que quando Israel saiu do Egito, em determinado momento, Deus mandou Moisés subir ao monte. E Moisés ele estava demorando bastante a descer do monte. E aquele povo de Israel, eles estavam fazendo o quê? Eles estavam muito ansiosos. Até que chegou um momento em que, de tanto importunarem a Arão, irmão de Moisés, eles disseram: ora não, nós saímos do Egito e Moisés deve ter morrido lá em cima. E eles importunaram tanto Arão, tanto, que eles fizeram para si um bezerro de ouro. E nesse mesmo momento em que eles fazem um bezerro de ouro, Deus manda avisa Moisés e diz: olha, desce, o povo se corrompeu. E Moisés vai entrando no arraial e se coloca no pé do arraial, vendo aquilo, ele quebra as placas dos 10 mandamentos e diz: olha, quem for do Senhor, vem para cá. E vocês sabem qual foi a tribo que atendeu a esse chamado de Israel? E isso é uma lição para nós. Que quando Deus faz um chamado, Deus traz uma recompensa. Ou seja, a tribo que atendeu ao primeiro chamado de Moisés em razão desse acontecimento da adoração do bezerro de ouro foi a tribo de Levi. Vamos ler aqui Êxodo 32, 26. Diz assim: pôs-se em pé à entrada do arraial, foi Moisés, e disse: quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Esse foi o motivo do porquê a tribo de Levi ela chamou tanta a atenção de Deus ao ponto de Deus terem o separado para esse trabalho tão honroso que era o trabalho de ajudarem, de administrarem o tabernáculo. Agora vamos entender de onde vem a tribo de Levi. A tribo de Levi, que deu início à tribo de Levi, ele teve 3 filhos. Levi era filho de Jacó e teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari.
certo? Vão para o Egito e esses 3 filhos de Levi, eles fazem o quê? Eles, a partir que eles formam suas famílias, eles formam as tribos. A tribo de Gerson, Coate e Merari. Tanto é que Arão, Miriam e Moisés, eles eram descendentes da tribo de Coate, eles eram coatitas, tá certo? E cada uma dessas tribos, elas tinham uma função quando Israel levantava acampamento, quando eles tinham que se mudar para um outro local, o qual Deus revelava. Vocês lembram da coluna de fogo, da nuvem? Ou seja, quando aquela coluna ela se movia, o povo tinha que acompanhar. E quando o povo tinha que acompanhar, o tabernáculo também deveria acompanhar. E cada uma dessas tribos tinha uma função. Por exemplo, os coatitas, que eram também da tribo de Arão e Miriam, eles levavam a mobília, que era o altar do tabernáculo, que era a mesa dos pães da proposição, o candelabro e assim por diante, certo? Os gersonitas, que eram da tribo de Gerson, eles levavam as cortinas e seus pertences, certo? Os meratistas transportavam o tabernáculo e também o instalavam. Eu acho que até aqui vocês puderam já ter uma compreensão como cada uma dessas tribos tinham essa função. Nós vamos já chegar na parte do vídeo que pergunta: será que é bíblico chamar os músicos de levita? E eu lhe peço que você possa nos ajudar para que esse vídeo possa chegar mais longe, deixando o seu like, tá certo? E deixa também um comentário. E caso você não seja inscrito, meu querido irmão, se inscreva no nosso canal e nos ajude, tá certo? Agora, tem algumas funções. Por exemplo, uma das funções era o quê? Guardar e conservar o tabernáculo e todos os seus utensílios. Você vem aqui na figura ao lado, que tem o sumo sacerdote, tá certo? Que ele fazia os sacrifícios e os levitas estão lá atrás, o quê? Cuidando dos pães da preposição, cuidando do candelabro, cuidando dos óleos, tá certo? Do azeite para colocar no candelabro e assim por diante. Eles estão lá atrás. Lembrando que o sumo sacerdote era também um levita da tribo de Coate, só que esse sumo sacerdote, segundo aquilo que Moisés ordenou e que a Bíblia diz, ele deveria ser descendente direto de Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote. Outra função: eles auxiliavam os sacerdotes para matar e esfolar os animais. Ou seja, o sumo sacerdote matava e oferecia os sacrifícios do povo e os levitas, eles auxiliavam naquela função, naquele ato de oferecer sacrifício, que poderia ser o quê? De carneiros, poderia ser de pombinhas, existiam alguns sacrifícios de farinha e assim por diante, tá certo, meus queridos irmãos? Terceiro, eles também examinavam os leprosos, eles também tinham uma função, digamos assim, uma função como uma espécie de agentes de saúde, como nós temos no Brasil, de examinar se alguém tinha ou não tinha lepra. Isso também era função deles, certo, meus queridos irmãos? Outra função deles era o que? Eles recebiam o dízimo do povo, tá certo? E de todos os judeus, e também entregavam seus dízimos aos sacerdotes, ou seja, aos descendentes de Arão, tá certo? Eles viviam desses dízimos, mas também dizimavam para que os descendentes de Arão, que eram os sacerdotes, também pudessem viver, tá certo? Algumas outras funções que eles tinham, tá certo? Funções jurídicas, por quê? Os levitas, a gente pensa que eles ficavam só lá no tabernáculo, trabalhando lá, limpando, transportando, que a gente vê muito em filme, mas não. As funções que eles desempenhavam, essas funções iam muito mais além de simplesmente estarem no tabernáculo. Eles eram, digamos assim, uma espécie de pastores daquele povo de Israel, zelando pela vida e a vida cotidiana do povo. Eles tinham funções jurídicas como
a proteção da família, certo? A proteção da propriedade privada, tá certo? Ou seja, a propriedade privada era algo sagrado para o povo de Israel, ou seja, aquilo que Deus te dá, aquilo que é seu, ninguém pode tomar e pronto, porque Deus lhe deu e pronto, tá certo? E a proteção da vida, tá certo? Eles tinham essa função de zelarem por tudo isso do povo, tá certo? Tem as referências aí, tá certo? Depois você pode pausar aqui o vídeo, dar uma pausa aqui e conferir cada referência que está aqui na tela, tá certo, querido? Deixa o teu like aí se você não deixou ainda, certo? Nós vamos continuar aqui o vídeo. Está um pouco longo, mas estamos terminando, tá certo? Vamos ver aqui outra função, tá certo? Outra função era o seguinte. Até Moisés, os levitas, eles tinham essas funções que eu falei até agora, tá certo? Funções sanitárias, de cuidarem do tabernáculo, função de um espécie de agente de saúde. E chega então que Moisés morre, vem Josué, depois de Josué vem os juízes, Ruth, tá certo? E depois dos juízes vem o quê? O povo pede um rei a Deus e Deus manda o rei Saul. Após o rei Saul vem o rei Davi. Na época de Davi, ele faz uma grande mudança. Davi, ele parece que ele organiza os levitas, porque o povo já tinha até então estabelecido uma morada fixa, tá certo? Após a conquista de Canaã, digamos assim, a maior parte da conquista, certo? E Davi faz uma mudança, ele divide os levitas em 4 classes, tá certo? Que são as seguintes: assistentes do sacerdote no trabalho do santuário, que eles já desempenhavam também, juízes e escribas. O escriba é uma função nova, digamos assim. O escriba era aquele que escrevia tudo que o rei, a lei, tá certo? Eles faziam isso também. Porteiros, tá certo? Porteiros do templo. E Davi, ele vem e coloca algo novo. Aqui nós chegamos no ponto do nosso vídeo. Será que é bíblico chamar os levitas de músicos? Aí Davi, então, ele coloca uma nova função dos levitas, que Davi, ele introduz a música entre os levitas, entre o povo. E Davi faz o quê? Introduz agora uma nova função para os levitas, que é a função de músicos. Quando falo músicos, tanto são cantores quanto músicos, digamos, tocadores, tá certo? Um dos mais famosos é Asaf, né? Que em Salmos fala, ele tem até os Salmos de Asaf, tá certo, meus queridos irmãos? E a nossa conclusão, tá certo? Como eu falei, tocar foi uma função tardia colocada por Davi e não por Moisés, tá certo? A função de músico foi uma função tardia. Nem todos os levitas eram músicos, ou seja, se nós queremos ser honestos, nós devemos chamar de levita o porteiro da igreja, nós devemos chamar de levita a irmãzinha que faz a limpeza, a zeladora da igreja, nós devemos chamar de levita o irmãozinho que vigia os carros, o irmãozinho, o diácono, que faz muito essa função, tá certo? Se queremos ser bíblicos e justos, devemos chamar o restante. Lembrando algo, a lei do Antigo Testamento passou e a nova lei que é feita no sangue de Jesus, ela não trouxe essa figura de Levi, tá certo? Se nós queremos ser justos, nós devemos chamar também os porteiros, zeladores, também de levitas. Deixa o teu like, não esquece, estamos finalizando. Aí eu concluo assim: se quisermos chamar músicos de levitas, temos que chamar o porteiro, o zelador e os professores da escola dominical. Por quê? Porque era a função também dos levitas propiciar com que o povo pudesse aprender sobre as leis. Eles eram uma espécie de quê? De pastores da época, certo? Eles tinham essa função de zelar pela vida espiritual do povo, tá certo? Professores, sonoplastas também tem que chamar de músico, porque ele também ajuda, tá certo? Ou seja,
Não é adequado chamar de levita, em minha opinião, cada um tem uma opinião formada, em minha opinião, por quê? Porque se eu quero chamar o músico de levita, aí eu incluo o tocador ou cantor, eu tenho que chamar o restante dos irmãos que trabalham para que o culto possa acontecer, certo? Zelador, porteiro e assim por diante, tá certo? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Deixa o teu comentário o que você achou do vídeo, tá certo, meu querido? E até a próxima. Deixa aqui a tua curtida e que o Senhor possa te abençoar poderosamente. E até o nosso próximo vídeo, querendo nosso Senhor Jesus. Amém.